Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, a palavra de Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Hoje pela manhã, o nosso pastor trouxe a palavra também em primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, sobre o reinado de Saul, a confirmação do reinado de Saul. E agora nós vamos ter também a confirmação do reinado de Davi, faz parte dessa história, né? Vamos ler então, vou ler o versículo 46 e 47 apenas. Só o versículo 46 e 47, porque são 58 versículos nesse capítulo, é um capítulo muito extenso, e não é o caso de lermos tudo agora, vamos ler durante alguns trechos durante a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, porque tens falado conosco desde o momento que chegamos hoje pela manhã, agora à noite, um dia tão abençoado, domingo do Senhor. Tem falado no louvor, tem falado na adoração, nas orações, e vai continuar falando em nossos corações nesse momento. Senhor, que sejam as Tuas palavras e não as minhas. Muito obrigado, Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos, enche-nos com Teu Espírito Santo. Amém e amém. Vamos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu coloquei o nome dessa mensagem, né, o tema, A Verdadeira História de Davi e Golias. E é interessante, né, porque essa semana mesmo, né, a irmã Joelma, né, confirmou essa palavra no meu coração, ela deixou uma mensagem para o grupo de intercessão, para a igreja, falando também sobre Davi, e aí deu essa confirmação. E pela manhã, o pastor Felipe, né, confirmou, né, com a leitura, né, e a palavra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, falando sobre Saul, né, o reinado de Saul. Isso é muito bom para a gente, porque confirma que Deus está usando a igreja, está usando os irmãos, para que nós possamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela sua oportunidade de estar aqui, ao pastor, às orações da Joelma, que tem intercedido, né, continuamente por isso. Então, pela manhã, nós vimos que houve uma confirmação do reinado de Saul. Saul, até aquele momento, ainda estava, vamos dizer assim, ele estava sem entender, né? Ele estava sem entender o que estava acontecendo com ele. Ele ainda não tinha tido a compreensão exata. E quando os amonitas, quando os amonitas atacam, né, Israel, uma das cidades de Israel, ele se enche com o poder do Senhor. Ele é tomado, né, pelo poder do Senhor, se ira de uma ira santa, contra isso, e vai à guerra, leva Israel à guerra contra os amonitas.
essa luta entre Davi e Golias, nessa história que nós vamos falar agora, também tem semelhanças ao que passou para o Saul. Essa luta, ela é uma luta muito conhecida por todos nós. É uma passagem bíblica que todo mundo conhece. Quando chega na igreja, a primeira coisa que a gente vê é Davi e Golias. Aliás, como criança, a gente vê filmes, desenhos sobre Davi e Golias, historinhas sobre Davi e Golias. E todos, de maneira geral, se identificam com o personagem, com aquela situação, um pequeno vencendo um gigante. A luta de Davi e Golias é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia, sem dúvida disso. Mas essa luta não se trata somente disso, de uma história usada para a inspiração das crianças, usada na igreja para dar uma introdução a esse poder do Senhor agindo na vida de Davi. Também não é uma história que os cristãos usam e se identificam muito pelos gigantes diários que vão sendo verificados da sua vida, dia a dia, você vai lutando contra os desafios, e as pregações, a maioria das pregações fala sobre esses gigantes que são colocados dia a dia em nossas vidas. É muito mais do que isso, meus irmãos. Essa história, ela é a manifestação do poder de Deus. Isso é o mais importante. É a manifestação do poder de Deus. É o Senhor escrevendo a história da salvação. A história da salvação começa lá em Gênesis e vai até o Apocalipse. E Davi e Golias nada mais é do que um pequeno capítulo dessa história. É a história que conduz a palavra de Deus. Então, a história de Davi e Golias está à sombra da história da cruz. Tá bom, irmãos? Isso que é o mais importante. E nós vemos, então, que os exércitos de Israel e dos filisteus estão para se encontrar no Vale do Elá, um de cada lado, estão prontos para ir à luta. Amém? E lá encontram-se preparados para a luta, e quem representa o exército filisteu? É um homem, um gigante, um guerreiro com cerca de 2,90 metros de altura, um homem muito grande, um guerreiro que, na época, ele, vamos dizer assim, seria o maior guerreiro daquela região, mais poderoso guerreiro, mais bem equipado guerreiro daquele exército, e talvez de todos os exércitos ali em volta. Naquela época, os povos ainda não tinham domínio sobre a metalurgia, sobre o ferro. Então, a maior parte, como vocês fazem a leitura da Bíblia, a maior parte da descrição bíblica das armas de Golias é que elas são de bronze. Então, estamos ainda na idade do bronze, chegando na idade do ferro, e somente a ponta da lança de Golias era de ferro, o resto tudo era de bronze. Mas, para a época, isso era muita tecnologia. Se vocês se lembrarem, nas leituras anteriores, nos capítulos anteriores, quando chega Saul, vamos dizer assim, é colocado à frente de Israel, somente ele e Jonatas tinham espada. Somente os dois tinham espada. Um exército inteiro de Israel e só os dois tinham espada. Já os filisteus, eles tinham uma capacidade tecnológica muito à frente. Vamos dizer hoje, seria uma comparação. Os filisteus seriam os americanos, os Estados Unidos, e a Israel seria um país, vamos dizer assim, pequeno, reduzido em poder e com pouca tecnologia. Por exemplo, Paraguai. Eu vou fazer uma comparação bem conflitante, bem distante um do outro. Seria mais ou menos isso. Os filisteus tinham um poder absurdo, eles tinham muito equipamento, equipamentos bélicos, couraças, enquanto que os Israel não tinham. Então, de um lado está esse exército poderoso, com um guerreiro experiente, grande, fortíssimo,
que sobressaía sobre todos, 3 metros, quase 3 metros de altura. Saul era um homem muito grande, era um guerreiro, ele era o líder do exército de Israel, e, pelo que a Bíblia fala, ele, o judeu, né, o israelense mais baixo, o povo de Israel, era do ombro dele. Então, ele já era um cara alto, ele devia ter mais de 2 metros, por aí. Era um homem alto. Mas ele, perto do gigante Golias, ele era pequeno. Vamos raciocinar aqui, gente. É como mais ou menos essa altura aqui do teto. Olha só. É a altura do teto, Golias. Quase 3 metros que tem esse teto, né, pastor? Deve ser mais ou menos isso. Então, ó, a gente desce aqui, é ficar vendo ali na pilastra a cabeça do Golias. Olha o tamanho do homem. E Saul era grande. E todos tiveram medo, né? Então, estava nessa situação. Durante 40 dias, esse gigante, Golias, os insultava, dominando-os pelo medo. Amém? Dia após dia, ele desafiava a enviar um soldado para lutar com ele. Vamos ler isso aí na passagem bíblica, a partir do verso 8. Vou fazer essa leitura aqui para os irmãos. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Veja só, irmãos, naquela época, acontecia muito isso, era normal. Para evitar o morticínio, a carnificina de uma grande batalha, às vezes os exércitos eles escolhiam um guerreiro, um representante, e os dois, cada um dos exércitos escolhia um representante, eles duelavam, eles lutavam, e quem ganhasse estava decidida a guerra. É isso? Então é isso que ele quer fazer aqui. Já que ele é o representante dos filisteus, ele diz para os de Israel: quem é que pode lutar comigo? Né? Por que não escolhe alguém para sair à batalha? Escolha um homem entre vocês. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Então, era uma questão importante. Quem que ia desafiar um homem daquele tamanho, humanamente falando? Ninguém. Ele tinha certeza da vitória. Por isso que ele se colocou, não, pode deixar, se o guerreiro me vencer, nós somos seus servos. Olha só, a maneira como ele lida, né? Continuando. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todos já ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Então, aquela tropa de Israel, aqueles guerreiros de Israel, estavam com medo. Eles eram representantes do exército do Deus vivo e estavam com medo. Verso 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. De manhã e de tarde. 80 vezes. 40 dias. E assim se posicionou o gigante Golias, humilhando o povo de Deus. Talvez, né, a gente se identifique com isso. Cada dia que passa, né, cada momento, existe um gigante à nossa frente. A gente passa por situações em que nós não conseguimos lidar com barreiras que dificultam nossa vida, nosso dia a dia, nossa casa, nossa família. Pode ser o medo, a gente pode ter medo de algo, medo de uma doença, medo da família, medo de sair de casa, medo de casar, medo de ter um filho, medo da velhice, pode ser medo de estar na igreja, medo de entregar a sua vida a Jesus. São vários medos que nós podemos ter. Isso é um gigante, né? Pode ser o medo, pode ser a ira, o gigante da ira. A gente pode estar com ira, com raiva, e a palavra de Deus diz que a gente pode se irar, mas não devemos pecar. Mas, às vezes, a ira fica nos nossos corações
E ela fica remoendo, aquela raiva fica remoendo, nós ficamos dia a dia, aquilo vai nos paralisando, vai transformando as nossas vidas. Pode ser mais também, pode ser um sentimento de rejeição, o mesmo sentimento de rejeição que Davi estava sentindo, porque seu irmão Eliabe critica-o, né? Durante o texto aqui, a gente vai ver isso. Vocês já viram, com certeza, essa passagem, o irmão mais velho critica o que ele estava fazendo ali, por que ele estava perguntando sobre aquela situação. Pode ser uma rejeição. O próprio pai de Davi, de certa forma, o rejeita quando não leva, não apresenta ele como filho, para que Samuel pudesse trazer a bênção, pudesse ungir o novo rei de Israel. Então, ele é esquecido, ele está lá no pasto com as ovelhas esquecido. Então, pode ser uma rejeição na sua casa, na sua família, uma rejeição do trabalho, de alguém que está perto de você. Você pode estar sendo rejeitado. Pode ser a comodidade. A comodidade também é um gigante. A comodidade, o dia a dia, você não tem aquele ânimo, não quer mudar, não quer sair da sua zona de conforto, você não quer... Meu irmão, minha irmã, você não quer mudar e fazer uma mudança na sua vida, isso pode ser um gigante também, pode ser um vício, né? Esse é um dos maiores gigantes, eu acho que a gente vê, são os vícios do álcool, da pornografia, adultério, são vários vícios que podem ter em nossas vidas, são gigantes, mas qualquer que seja o obstáculo, né, que a gente tenha, na nossa vida, esses vícios, esses medos, esses gigantes, eles vão roubando o nosso autodomínio, a ponto que a gente fica completamente parados, a gente fica sem saber o que fazer. Vamos lá na palavra de Deus, no verso 22, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda das bagagens e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi chegou no arraial, foi a mando de Jessé. Não vou fazer a leitura completa, senão fica muito longo, né, a nossa palavra. Nós temos um tempo, um horário para fazer. Então, ele chega no local da batalha, deixa todo o material que ele trouxe e corre em direção onde as tropas estavam formadas. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Até aquele momento, Davi não tinha ouvido ainda o que o gigante tinha falado. Está certo? E no verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Então é isso, meus irmãos. Minha irmã, meu irmão, você tem à frente um gigante, e você está com medo dele, você está paralisado, e dependendo da situação do gigante, você foge do gigante. Isso acontece nas nossas vidas. Você tenta ignorar todas essas provocações, esses problemas, mas não adianta, você se sente imobilizado. 40 dias, você está sendo imobilizado. O exército de Israel estava imobilizado, de manhã e à tarde, diversas vezes. Mas, meu irmão, minha irmã, a boa notícia é que Deus abriu um caminho para que esse gigante seja derrotado. Deus abriu esse caminho e pode abrir esse caminho também na sua vida. Basta você ter fé, basta você acreditar no Senhor, que o seu gigante, por maior que seja, não é maior do que aquele que age em nossas vidas, que é Jesus. Ele não é maior do que esse gigante. Amém, meus irmãos? Nesse momento que Davi ouve o gigante Golias falando, acende-se uma ira nele, uma ira santa no coração dele. Lá no verso 26, ele pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele é tomado pelo Espírito do Senhor. Quando Davi, melhor, vamos voltar um pouquinho, irmãos. Saul foi tomado pelo Espírito do Senhor
para salvar Israel dos amonitas. Mas depois Saul peca, Saul erra, não faz como deveria ter feito, cai em desagrado perante o Senhor, então ele perde a presença do Espírito do Senhor. E quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor vai sobre ele. Amém? Então, nesse momento aqui no verso 26, aquele jovenzinho, que não era guerreiro, já tem por volta de uns 20 anos, 21, 22, 23 anos, é um jovem, recém-saído da adolescência, cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, aquele jovem na frente de batalha, encara um exército israelense, um exército de Israel, o exército do Deus vivo, prostrado de medo, e ele não entende, como é que aqueles homens que representavam o Deus vivo poderiam estar com medo do exército filisteu, apesar de ter um gigante ali? Ele não entende, e ele é tomado pelo Espírito do Senhor, amém, meus irmãos? Então, o seu gigante, por maior que seja, não é maior do que Jesus. Agora, essa ainda não é a história mais importante. Nós estamos falando dela, mas isso não é mais importante. Dentro dessa história de Davi e Golias, o gigante não é o mais importante. Amém, meus irmãos? Há muito mais importância em outras coisas. Golias é como o diabo. Ele quer fazer você cativo, prostrado, parado, imobilizado, ele quer te vencer. Golias, ele é como o próprio Satanás. Vamos entender aqui. Quantos dias que Golias ficou ali, parando o exército de Israel? 40 dias, né? O que o diabo tentou fazer com Jesus também no deserto? Durante 40 dias, o diabo tentou o Senhor Jesus, mas ele foi vencido. O diabo tentou paralisar a obra da salvação, só que ele não consegue, ele é vencido. Como lá em Gênesis 3,15, diz que a descendência da mulher pisaria, né, na cabeça da serpente, né, pisou na cabeça da serpente, Jesus venceu a morte e venceu o diabo, amém? Agora, vejam bem, ele venceu o diabo, né? Golias também, daqui a pouco nós vamos ver na batalha, ele vai vencendo, Davi vai vencendo Golias. Então vamos lá. No entanto, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala que sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém? Então, o gigante é como uma cobra. O gigante é como Satanás. E a gente precisa o quê? Cortar a cabeça da cobra. É isso? Cortar a cabeça do gigante. Só que, aproveitando, estou falando em cobra aqui, me lembrei aqui de um caso, até falei com o pastor. Desculpe, meus irmãos, mas a gente, final de semana, eu e o Joelma estávamos em Teresópolis e resolvemos passear. Nós estávamos num condomínio da casa da minha filha, que é bem na mata mesmo, é dentro do mato. As ruas são todas de chão, então nós estávamos passeando pelo condomínio e, de repente, a gente vai andando por uma trilha, trilha não, era estradinha mesmo, né? Andando, e o Joelma estava um pouco à frente, até o pastor falou para testemunhar, vou aproveitar agora, né? Já aproveitei que me lembrei aqui, eu acho que tem a ver. E, de repente, eu observo na rua, assim, 1,5 metro, 2 metros da Joelma, ela estava um pouco à frente, né? Uma cobra coral. Quem conhece cobra sabe que a cobra coral, a coral verdadeira, é o ofídio, né? A cobra mais venenosa do Brasil, que existe no Brasil. Tá? A coral é a cobra mais venenosa. Apesar de ser menos agressiva,
ela é a mais venenosa. O veneno dela é muito, muito, muito perigoso. Então, quando eu vi a cobra, eu falei para a Joelma, para. Acho que a irmã Joelma foi tomada pelo Espírito do Senhor, que ela partiu para cima da cobra. Ela correu, acho que ela queria pisar na cabeça da serpente. Eu fiquei parado, eu fiquei atônito, porque eu não esperava essa reação da irmã Joel. Ela partiu correndo, acho que ela não entendeu. Olha, foi um livramento, meus irmãos. Agora é sério, falando sério, a gente está rindo, mas é sério o negócio. Foi um livramento. Felizmente, aquela cobra, ela estava no meio da rua, né? A Joelma pisou ao lado dela. Felizmente, a cabeça da cobra estava para o outro lado. A cauda da cobra que estava próximo do pé dela, quando ela pisou. Então, foi para o outro lado. Quem vê a cobra coral parece que é uma cobra inofensiva, mas ela é muito perigosa. Mas, ao mesmo tempo, não é uma cobra agressiva. Então, ela fugiu. Felizmente, ela fugiu. E a Joelma estava de chinelo de borracha, quer dizer, fatalmente poderia ser picada naquele momento. Né? Isso seria um caso grave. Se fosse uma jararaca, como aquela região, uma região de jararaca, provavelmente, a irmã Joelma não estaria aqui hoje, estaria no hospital, porque a jararaca já é menos venenosa, mas é muito mais agressiva. Ela daria um bote na irmã Joelma. Certo? Então, não pode correr da cobra assim, para cima da cobra. Eu sei que a gente quer vencer o gigante, mas toma cuidado. Né? Vamos tomar cuidado. Então, voltando ao assunto, o gigante, né? Esse gigante, ele é como uma cobra. Vamos fazer a leitura, 1 Samuel 48 a 51. Vamos olhar aqui. O que aconteceu com Davi? Vamos lá. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi, ele se posicionou, né, contra o gigante. Depois nós vamos ver aqui, vamos voltar um pouco no texto, para ver o que ele falou para o gigante, e o que o gigante falou para ele. Ele correu de encontro ao filisteu. Davi, ele não teve medo, porque ele foi tomado pelo Espírito do Senhor e sabia que aquele que afrontava o exército do Deus vivo seria derrotado de qualquer maneira. Davi tinha muita fé, ele sabia, ele tinha certeza disso. Então, Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Muito bem, então ele ataca o gigante, ele não fica parado. O gigante vem na direção dele com o escudeiro, mas ele vai e parte para a direção, correndo contra o gigante, mostrando que ele tinha fé, que ele tinha o poder de Deus com ele, e lança aquela pedra com a sua funda. A pedra, ela bate na testa do gigante, chega a ficar cravada na testa do gigante. E aqui no original, fala que ele o derrubou e o matou. Então, o verbo no original, ele serve tanto para a morte mesmo, quanto ferimento grave. Nós acreditamos, né, na minha interpretação, não sei se estou certo, que Davi acerta a pedra e o gigante cai. Quando o gigante cai, em tese, está morto ou ferido gravemente. Ele poderia ter parado, não ter feito nada. Aí que nós estamos falando aqui, por isso que eu quis falar da cabeça cortada. A cobra, uma cobra venenosa, você vai matar a cobra e corta a cabeça dela, a cobra continua sendo perigosa. A cabeça da cobra continua sendo perigosa, porque nas presas da cobra fica uma dose mortal de veneno. Então, se você pisar, esbarrar, tocar naqueles dentes, fatalmente você vai tomar
vai receber o veneno. E a mesma coisa era com Golias. Davi, apesar de tacar a pedra, estava na direção do gigante, derrubou o gigante, ele não parou. Ele partiu para cima do gigante. Para fazer o quê? Para cortar a cabeça dele. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Só aí, observem bem, que os filisteus entenderam que realmente o seu herói estava morto. Então, até aquele momento em que o gigante tomou a pedrada e caiu, os filisteus não saíram do lugar porque achavam que o gigante podia ter tropeçado, alguma coisa, talvez não estivesse acompanhando, porque ele está à frente da tropa, não perceberam que ele tomou a pedrada. E ele caiu, mas ia se levantar e poderia continuar a luta. Assim é o diabo. Nós sabemos que o diabo perdeu. O diabo, ele não tem mais o poder que ele vai ter, ele está derrotado, só que ele age em nossas vidas. Ele vai agir de maneira a bloquear você. Mas só quem pode pisar na cabeça do diabo é Jesus. Então a gente tem que ficar atento, tá bom, meus irmãos? Fiquem atentos. O inimigo está morto, mas ainda é letal. Então, corta a cabeça do inimigo, para que ele não injete o veneno em você. Davi correu para cortar essa cabeça. Esse gigante, ele poderia levantar-se, às vezes podia estar tonto, às vezes não estaria com um ferimento tão mortal como a gente imaginava. Então, vamos lá em Tiago 4,7, que fala que, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vocês. A gente sabe que o diabo está vencido, ele é perdedor, ele já perdeu para o Senhor Jesus, lá na cruz, ele perdeu a guerra. Só que nas batalhas diárias, ele manda os seus gigantes, que nos, às vezes, paralisam, e a gente tem que resistir a ele. Devemos nos armar com as defesas que Jesus nos deu. Lembra lá de Efésios 6, a armadura de Deus? É essa armadura que Davi tinha. Davi não usou a armadura de Saul. Saul tentou colocar a armadura deles. Vocês sabem disso melhor do que eu na história. Quando ele se apresenta para Saul, quando Davi se apresenta como o único homem, o único jovem pronto para enfrentar o gigante, Saul falou assim, ele não tem experiência, pelo menos eu vou botar minha armadura nele. Mas não ia adiantar. Essa armadura não funciona. A armadura do mundo não vai funcionar para você. O teu dinheiro, o teu poder, a sua força não vai adiantar neste mundo. Por isso que Deus manda a palavra dele, e Paulo, lá em Efésios, fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos armar com a armadura do Senhor, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que a gente tem que usar. E dessa maneira é que Davi foi enfrentar aquele gigante. Ele não enfrentou com uma armadura convencional, ele não enfrentou com a força dele, ele enfrentou com o poder do Deus dos exércitos, Deus vivo, que ele crê. Amém, irmãos? E assim é com você. Vai enfrentar o gigante? Vai enfrentar o diabo? Não é com a tua força, meu irmão. Minha irmã, não é com a nossa força. É muita oração, né, irmã? Irmã Lourdes, irmã Lia, muita oração. Muito jejum. Vamos voltar na mesma tecla, né, pastor? Jejum e oração. O jejum ontem estava uma bênção.
mas faltou muita gente. Os irmãos, eu volto a falar nisso, não faz parte da pregação, mas ao mesmo tempo a gente tem que se revestir do poder de Deus. Eu sei que muitos trabalham, muitos têm compromissos, problemas, saúde, mas quando houver oportunidade, participe do jejum, esteja presente na igreja, ore, continue. Amém, meus irmãos? Continue, porque é importante para nós, é importante para que nós tenhamos essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu aproveito para fazer também a leitura aqui do verso 40 ao verso 47. Como foi que Davi atuou antes desse momento? Ele pegou o seu, versículo 40, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Então, observem bem, Golias estava utilizando a armadura, os equipamentos mais modernos da época. E como foi que Davi foi lutar com ele? Foi usando as ferramentas e armas de um pastor, que era a funda e o seu cajado. Amém? E é assim que nós temos que ir. Pode ter as armas mais poderosas do mundo, o dinheiro, o poder, a força, mas não é isso que nós vamos com a palavra de Deus. Glória a Deus. O filisteu também vinha caminhando, se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. Então, além do gigante, ainda existia um homem com escudo para proteger, o escudeiro para proteger e ajudar o gigante. Eu não sei que a palavra de Deus não fala aqui, sobre o que aconteceu com esse escudeiro, mas eu acredito que quando ele viu Golias caindo, ele saiu no pé também. Ele se desesperou, voltou para a tropa dos filisteus. O filisteu olhou e, vendo Davi, desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Então, Davi foi desprezado. Eu sei que você também é desprezado. As pessoas não acreditam em você. Acham que você, é porque é crente, é ignorante, ou então você não tem força, você não é capaz, você não sabe de nada. Creia em Deus, você pode. Deus te dá todo o poder. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. Ele não viu na mão de Davi a funda, ele viu o bastão, o cajado. Por isso que ele falou: acha que está parecendo que eu sou um cachorro para jogar pau em mim? Aí ele vinha com toda a vontade, toda a arrogância possível. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Que a maior vergonha que tinha na época era não sofrer não ter um enterro. Então eles deixavam o cadáver do inimigo despojado para que as aves do céu, os animais da terra comessem. E eles não gostavam, as pessoas achavam que aquilo era terrível, era uma morte, pior do que a morte isso. E disse... já te falei isso. Davi, porém, disse ao filisteu, aí vem o que o verdadeiro cristão fala, o que o homem de Deus fala e a mulher de Deus, aquele que está com o escudo da salvação, aquele que tem Jesus à frente. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Davi não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com o Senhor. Quem foi afrontado foi o Senhor. Glória a Deus. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha o objetivo de Davi. O objetivo de Davi era destruir não só aquele gigante, mas também a todos os filisteus e a mostrar que há Deus na terra. Ele queria o testemunho que Deus
estava presente e tinha o controle de tudo. É o Deus dos exércitos, é o Deus que controla a guerra, controla a paz. Amém, irmãos? Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada. Olha o que ele fala para o povo de Israel. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Essa mensagem tinha como objetivo também, principal ali, o próprio povo de Israel, para mostrar que Deus estava no controle. Aleluia. Mas a história é muito maior do que essa. Ali nós estamos vendo a história do poder de Deus na vida de Davi. Mas a história principal, ela é mais importante do que essa. Teve os gigantes, tem a luta de Davi, mas é muito mais do que isso. Deus nos concede grandes livramentos e vitórias para que o seu nome seja conhecido. É o que falou aqui embaixo. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é guerra e Ele entregará a todos eles. Aleluia. O Deus dos exércitos é que foi afrontado, e Ele vai dar a salvação. Irmãos, Jesus é o nosso Davi. Então, aquela batalha com o gigante, com o diabo, lá na cruz, Jesus era o nosso Davi. Ele estava nos defendendo como Davi defendia o povo de Israel. E assim Jesus nos defende. Ele deu sua vida por nós, ele derramou o seu sangue na cruz para que eu e você tenhamos a salvação. Amém? A história então é essa, é que o Deus que nós servimos, o Deus vivo, Ele nos salva. 1 Samuel 17 não tem por objetivo destacar o ato heróico de Davi. Na verdade, o que ele destaca é a vitória do povo de Deus contra os filisteus. Ou seja, a vitória do povo de Deus contra o diabo, contra o inimigo de nossas almas. E ali, por isso que é como se fosse o início do reinado de Davi. Fisicamente ele não estava reinando, mas Davi ali, a partir daquele momento, Davi foi apresentado ao povo de Israel, e a partir dali ele iniciou a salvação do povo de Israel contra os filisteus. Ele deu essa primeira vitória contra os filisteus. É lógico, Saul continuava rei, ele não foi contra Saul em nenhum momento, pelo contrário, protegeu Saul. Saul que tinha desconfiança, inveja de Davi, e vocês ao longo da história sabem de 1 e 2 Samuel, que ele vai de encontro, perseguindo Davi, mas Davi, a partir daquele momento, ele é reconhecido pelo povo de Israel como seu defensor e como seu salvador. E assim foi com Jesus. Jesus foi para a cruz para se apresentar ao mundo como o único e suficiente Salvador. Amém? Então, é isso. 2 Samuel 3,18 fala: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus, das mãos de todos os seus inimigos. Então, vamos voltar ali no versos 46 e 47, repetir ele: hoje mesmo o Senhor entregará vocês nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Jesus foi para a cruz para que toda a terra saiba que existe o Deus vivo, Salvador. Amém? Todos saberão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vai nos salvar. Glórias ao Senhor. Então, esse é o objetivo.
Isso que é a verdade que nós temos aí pela frente, igreja. É isso que nós temos que ver quando a gente lê a Bíblia. A gente não pode ficar focado somente naquele personagem, naquela história, mas tem que entender todo o contexto, todo o fundo da história. Tem que entender de Gênesis a Apocalipse. Entender que a Bíblia fala o tempo todo da vitória do Cordeiro. A Bíblia fala sobre a salvação em Cristo Jesus, e é isso que nós temos que falar. Se os filisteus tivessem vencido, se Davi não tivesse vencido ali naquele momento, Israel deixaria de existir como povo de Deus. E, consequentemente, Jesus, Davi teria morrido, Jesus, que é da raiz de Davi, não teria vindo. Então, o Messias não teria vindo. Então, a história estava sob o controle do Senhor, e ele tinha preparado tudo isso. Ele colocou Davi naquele momento para poder dar prosseguimento na sua descendência e nós podermos ter a salvação em Cristo Jesus. Então, o reino de Davi, que foi, vamos dizer assim, apresentado ao povo de Israel a partir daquele momento, apesar de que Saul ainda era rei, o reino de Davi, naquele momento, apontava para onde? Para o reino eterno de Jesus. É esse link que nós temos que ter na história bíblica, é esse link que nós temos que ter na palavra de Deus. Tudo aponta para a cruz, tudo leva à cruz, e assim nós podemos fazer a nossa parte. Você não está aqui apenas para vencer gigantes, você não está aqui para ter bênçãos, você faz parte dessa história, só que a tua história individual, meu irmão e minha irmã, ela está dentro da história da salvação, você faz parte dela, porque lá em Mateus 28, na grande comissão, Jesus fala para que nós, cristãos, nós somos cristãos, possamos levar a palavra de Deus a toda criatura. E esse é o nosso objetivo. Você, cristão, vai entender que Efésios, Paulo é usado por Deus, usado pelo Senhor Jesus, para nos dar a mensagem de lutar a batalha espiritual diária. Então, o seu papel nessa história é proclamar a palavra de Deus e defendê-la do ataque do inimigo. Você proclama e defende com as armas que Deus te deu. Você não vai lutar contra as armas, não vai usar, não vai lutar com armas humanas. Você vai lutar com as armas espirituais. Leitura da palavra, oração, jejum, interceda, valorize a tua igreja, esteja aqui em comunhão, receba a palavra de Deus, receba a tua unção, lembre-se disso, Deus não quer só agir em nós, Ele quer agir em nós e além de nós, Ele quer nos usar, Deus quer nos usar. Então, voltando aqui, pena que o pessoal não esteve aqui, todo mundo esteve aqui de manhã, mas lembrando aqui do final, pela manhã, nós ouvimos o testemunho do pastor sobre vários homens que eram pequenos em estatura, assim como Davi, os apóstolos, nenhum deles era grande, todos morreram, sofreram para levar o evangelho para mim e para você. Eles eram pequenos em estatura, mas gigantes na fé. Então, a gente não precisa ser gigante de poder, nosso poder vem de Deus. Então, sejamos gigantes na fé. Aqueles homens que foram martirizados, os apóstolos, os demais defensores da igreja de Cristo, que ao longo de vários séculos foram perseguidos, ao longo de milhares de anos, e continuam sendo perseguidos. A igreja perseguida está aí, nós temos consciência disso, principalmente no paralelo, janela 1040, bem lembrado.
Eles estão lá sofrendo, e nós temos que orar, temos que interceder, se possível, ofertando, se possível, trazendo um conforto para essas pessoas. São homens e mulheres, né, que hoje têm ira santa, né? A ira santa. Nós sejamos homens e mulheres com ira santa, assim como o pastor falou hoje de manhã, que não ficam restritos apenas à sua vida, à sua casa, à sua família, às suas bênçãos, aos seus problemas, aos seus devaneios gigantes, mas que se façam presentes para levar a palavra de Deus e poder influenciar, e poder estar juntos dos irmãos na salvação. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de falar conosco esta noite.